Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Luciano aqui, encerrando a nossa semana, né, de recap, um pouco mais cedo hoje, para a gente aproveitar e bater um papo, né, sobre ideias, né, do semanal, tá? E contexto um tanto quanto macro, beleza? Então, a gente segue aqui no estudo de hoje. Para a galera que não segue, né, pessoal, no Instagram, sempre que possível, né, não, às vezes eu acabo esquecendo, mas sempre que possível eu acabo compartilhando alguns conteúdos lá. Às vezes a gente compartilha, né, algumas ideias que é compartilhada ali com a galera do grupo e a gente, né, dentro da movimentação do dia, às vezes, né, eu percebi que o pessoal gostou e tem estudado, né, então acho que atinge a finalidade, né, porque aí a galera acaba lendo e aí algumas pessoas acabam não tendo, né, os livros do Brooks. E quando a gente tem algum tipo de movimentação mais interessante, eu acabo, né, pegando algumas páginas ali e aí a gente acaba batendo um papo. Uma delas, né, foi sobre rompimentos, né? Acaba sendo um ponto interessante, mesmo para a galera que não tem, né, o livro, né? O Brooks ele traz que o rompimento que reverte muitos fechamentos em mínimas recentes, por exemplo, quando há um canal de alta, né? Ele está citando um exemplo, e uma grande barra de baixa se forma. Então você está num canal de alta, você tem de repente uma grande barra de baixa. Essa barra de rompimento tem uma mínima e um fechamento que estão abaixo de mínimas e fechamentos de 5 ou 20 ou mais barras. Então, quando você tem, né, um fechamento ou uma mínima, né, que reverte muitos outros fechamentos, isso acaba sendo interessante. Isso é uma ideia do Reversals, né, que ele traz que algumas barras, né, de reversão, quando atinge, por exemplo, bandeiras finais ou EDs, normalmente algum tipo de falha de rompimento, e, e aí você tem um grande número, né, de barras revertidas pelo fechamento da barra, né, é um sinal mais forte do que o número de barras similar, né, revertidas somente pela mínima da barra. Então, isso aqui ressalta um tanto quanto, né, a ideia de quanto a gente valoriza, né, a ideia da barra fechada, tá? E não apenas, né, a barra aberta. A gente já vai ver o porquê disso daqui, tá? Lá no gráfico de 5 minutos. Aproveitando, né, o dia, então sempre que possível, para a galera que está vendo o vídeo, né, vocês podem também pausar, dar uma lida, né, acaba sendo um material, né, de valor interessante aqui, porque, né, é um material rico em detalhes, mas você às vezes precisa parar, meditar um pouco em cima das páginas ali, né, para tentar, né, retirar todas as informações que tem aqui. Então aqui não compensa eu ler, né, porque acaba sendo mais páginas, né, mas voltando aqui para o desenho, né, é interessante aqui, ó, sempre que ele acaba ressaltando, né, houve uma correção de duas pernas até a média móvel, né, na barra 3, né, já a gente volta ali no desenho, que foi também um setup de venda de 20 barras de gap, né, em relação à média. Então, você tem uma tendência, né, essa tendência veio de micro canal, acabou migrando para um canal estreito, teve algumas correções, e aí quando finalmente chega na média móvel, né, seria ali uma possibilidade de setup de venda, algumas possibilidades, né, de setup de venda, ele falando, né, sobre tendência, tá? Aqui ele está falando sobre barras externas, né, mas ele aproveitou falando sobre tendências, né? Que aí, no caso, seria mais de 20 barras abaixo da média. Outro ponto, né, é que pela manhã, né, sempre que possível, né, pessoal, acabo compartilhando alguns estudos lá no, no Insta, né? Então, para quem segue lá, né, sempre que possível a gente acaba colocando. Nem sempre eu lembro, como eu falei, né? Às vezes fica meio corrido, porque eu tenho que partilhar aqui o estudo com o pessoal, tem que fazer os estudos para mim, né? E aí, às vezes, falta um pouco de tempo. Mas, né, muitas vezes ali a gente acaba, né, partilhando alguns estudos, né? Dá para vocês darem pausa, dar uma olhada. Né? Aqui era meio da lateralidade, né? A abertura do dia, gaps, né? Como magnetos. Então, é interessante vocês fazerem esse tipo de estudo, né? Esse tipo de preparação para o mercado, para a gente ter alguma ideia daquilo que o mercado pode fazer desde o macro, né, até o micro. Né? Alguns gaps abertos, né, algumas regiões que podem ser interessantes, né, para a movimentação do preço. Né? Tinha ali um rompimento, mas com barra de frustração, né? A gente abre com gap de alta, ele abre voltando, tá? Então, a gente tem algumas possibilidades, né, de ideia ali para a movimentação do preço. Essa daqui a gente tinha deixado lá no Instagram, uma possibilidade de gap de alta, né, seria uma falha de wedge. Então, tinha uma movimentação aqui de três puxadas bem fácil, né, de você chegar a essa conclusão. Tem um topo, outro topo, outro topo. Então, ligando esses três topos, eu chego exatamente a essa região. Né? Acaba tendo aqui uma LTA fácil também, né, de você linkar aqui. E fica parecendo, né, uma boa wedge, né, uma boa cunha. É aquela cunha que se estreita, né, que o Brooks fala. E aí, né, falha de wedge, pelo menos duas pernas de alta, né? Caso não, lateralidade, tá? Então,
é interessante você, né, preparar alguns estudos de mercado ali, né, para te auxiliar, né, dentro da movimentação do preço. A gente partilha ali alguns estudos, tá? E algumas possibilidades de leitura ali no Instagram, quando possível. E também, né, tem que voltar a postar os backtests lá, diário, né? Como comecei a gravar, né, pessoal, acabei não fazendo tanto backtest escrito, tá? Tem ficado mais os vídeos. Então, aqui, pessoal, no semanal, a gente mantém barra sobreposta. E sempre que a gente tem barra sobreposta, a gente tem que ficar ligado nessa possibilidade aqui, ó. Quando inicia uma lateralidade, às vezes o mercado, né, até pode vir testar uma outra mínima aqui, que seria essa mínima, mas a gente pode enfrentar um fechamento positivo. Isso aqui é um princípio, né, sobre alternância de fechamentos, tá? Isso aqui acontece bastante, acontece em todos os tempos gráficos. Principalmente, né, quando você está naquele cenário de arame farpado, né, que é o Barbed Wire. E quando que você linka essa ideia? Quando você tem uma barra sobreposta inicial, né? O Brooks fala que sempre que você tem uma barra sobreposta, você está sujeito, né, a ter uma lateralidade. Então, aqui, né, se você olhar um momento um pouco antes, quando ele chegou nessa região de topo duplo, você teve um fechamento positivo, depois você teve uma barra interna, que é um doji, certo? Uma barra interna não, você teve um doji. Ela não é uma barra interna porque ela tem a sua máxima aqui acima dessa outra máxima. Mas o outro fechamento que veio após ela foi um fechamento negativo, o outro fechamento positivo, o outro negativo, esse positivo, esse negativo, aí depois mais alguns negativos, né? E aí aqui ele começou a ter alguns rompimentos, né? E aí teve uma continuidade. Depois da continuidade, ele inicia uma outra lateralidade por outra barra, fechamento negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então é bem comum, né, essa série, né, de alternância entre fechamentos em Barbed Wire, tá? Vale a pena você voltar, porque às vezes você consegue tirar algumas informações de um tempo gráfico maior para cada tipo de fechamento você operar, né, mais para um devido lado, tá? Então, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, né? Então, é uma movimentação que se repete, tá? Então, se repete, talvez você consiga tirar algum tipo de vantagem se você, né, passar a observar isso. Então, como a gente está tendo um fechamento negativo dentro de uma barra sobreposta e o fechamento anterior foi positivo e já foi uma barra sobreposta, né, a gente pode ter um fechamento positivo nessa semana. Então, no gráfico diário, a gente pode ainda ter algum tipo de fechamento de baixa, né, algum tipo de movimentação de baixa, pode testar essa mínima, né, mas a gente pode ter um fechamento ainda positivo por esse princípio, tá? Já que lateralidades, né, não tendem a ter boa continuidade, certo? Então, a ideia no semanal era a gente conversar sobre isso, porque aqui a gente continua na mesma região, né, pessoal? A gente continua aqui na região de 38,2. Isso aqui a gente consegue observar aqui no gráfico diário, tá? Então, aqui dentro da leitura do gráfico diário, né, a gente continua na região de 38,2. Só, né, vai ter continuidade se a gente tiver rompimento e barra de continuidade. E aí a continuidade é ampla, né, pessoal? Porque aí é este pivô aqui, né, que você pode trabalhar a projeção. Então aí você vai ter primeiro alvo, você vai ter segundo alvo, né? É uma movimentação mais ampla, é uma movimentação aqui que levaria o mercado a níveis bem mais baixos, tá? Quanto a pontos de pausa, né, a gente tem esse daqui que era o mais baixo, depois o mercado fez esse outro aqui que foi mais baixo. Então sempre que ele faz isso, a gente pode ligar uma possibilidade de wedge, tá? E aí aqui, né, seria uma região ainda de possível, né, de encontro de compradores, né, uma boa região para troca de contratos, tanto para compradores quanto para vendedores, né. Aqui, né, seria 3 pontos de pausa, né. Então, aqui você tinha uma tentativa de reverter o mercado para baixo que falhou e voltou a subir. Aqui, né, eu tenho uma segunda puxada, onde os vendidos tentam mais uma vez reverter, né, essa movimentação toda de alta, reverter porque a reversão levaria alvos para baixo, e aí aqui acabou sendo um ponto de pausa, e aí uma terceira vez, né, pode chamar um pouco mais a atenção dos comprados, vendo que os vendidos não conseguem um rompimento, e aí quem sabe, né, gerar uma movimentação melhor de alta. Aqui a princípio a gente havia apontado, né, nos dias anteriores que o mercado falhou, né, em renovar a máxima prévia, tá? A máxima prévia estava aqui, ó, dessa perna, então ele volta a descer, volta a subir. Quando ele volta a subir, né, e como ele fez um fundo mais alto, uma das expectativas era que ele renovasse essa máxima. Se ele falha em renovar essa máxima, o que ele poderia fazer? Renovar, né, a mínima prévia. A mínima prévia até então, né, é essa daqui que ainda não foi renovada. E aí depende, né, de como tem esse fechamento, se esse fechamento vai ser com barra sobreposta,
Se esse fechamento fecha rompendo, ele acaba tendo um pouco melhor, né, de expectativa de continuidade, né, para vir testar a região da wedge aqui. Mas ainda falta, né, um certo tempo para isso, tá? Então aqui no gráfico diário a gente precisa de um rompimento real, né? E quanto mais barras, né, mais lateralidade ficar aqui, talvez, né, a gente precise, né, ver esse rompimento até mesmo no semanal, porque sempre que engloba muitas barras, né, pessoal, e aí a gente tenta ver um rompimento por um tempo gráfico que não é muito condizente com aquele número de barras, aí a gente acaba tentando, às vezes, participar e a gente pode participar de uma falha de rompimento, né? Porque aí a gente precisa de rompimento e continuidade. É igual os rompimentos, por exemplo, de muitas barras do 15. Lá no 15 minutos, a gente tem, por exemplo, 30 barras, né, no 15 minutos. Aí a gente quer ver esse rompimento lá no 5. Aí não vai dar muito certo, né? Porque aí a, a quantidade de barras, né, que você está tentando usar para o rompimento acaba não auxiliando muito, tá? Então, aqui no gráfico diário, ele vem renovar a mínima, né, pessoal? Renova essas mínimas prévias aqui, está tentando, né, pelo menos um fechamento abaixo de barras. Naquele pequeno trecho, né, vocês viram como o rompimento, né, pelo fechamento de mínimas é importante, tá? Seja para uma reversão ou seja mesmo para uma continuidade. Então, sempre que o mercado fecha rompendo, ele tem uma predisposição melhor a ter continuidade do que quando ele fecha contido, né? Quando ele fecha contido, ó, você tem uma melhor predisposição à manutenção de lateralidade, tá? Então, são características diferentes da movimentação, tá? E aí, às vezes, ó, apesar dessa barra aqui, por exemplo, fechar rompendo, né? Algumas mínimas anteriores, ela continua contida, né, dentro da lateralidade. Aí, uma boa barra dentro de lateralidade, né? Aqui passa a ser só baixo, né, na lateralidade, aqui passa a ser só alto na lateralidade, tá? Então, aqui no gráfico diário, ainda precisa de mais um pouco aqui de movimentação do preço para a gente observar, né, como é que vai ser o fechamento da semana. Aqui no 60 minutos, né, aqui a gente já tinha falado sobre esse triângulo expandido, que o mercado ele vem, né, fazendo novas máximas, fazendo novas mínimas, fazendo novas... Aqui não renovou mínima, aqui ainda ficou a possibilidade, né, do mercado vir renovar máxima, mas o nosso fechamento ele foi no 50%, né, pessoal, de toda essa perna aqui do triângulo expandido, né, quando você faz, né, você tira aqui a ideia do Fibo, né, dessa máxima para essa mínima, né, nós fechamos na região de 50%. O Brooks ele fala que na região do meio da lateralidade é quando você não deve operar, tá? Ele fala que no meio da lateralidade você não faz nada, no meio da lateralidade você assiste, né? É uma terra de ninguém. Por quê? Porque ele cita que no meio da lateralidade o mercado ele pode simplesmente reverter, pode simplesmente vir fazer um fundo mais alto, voltar a subir, tá? Por quê? Porque o meio da lateralidade, ele cita como terra de ninguém, é porque ainda não tem, né, a região nem de comprador nem de vendedor. E aí, o meio da lateralidade é onde se realiza lucro, né, para scalps. A ideia dele, né, quando ele cria, né, aquela sigla que você vai comprar baixo, vender alto e sair em scalps. A saída é no meio da lateralidade. Por isso que no meio da lateralidade você não faz novos ingressos, né, por aqui. Por quê? Porque no meio da lateralidade, se muita gente, né, que comprou aqui resolve realizar lucro no meio da lateralidade, isso pode gerar já um impulso de baixa. Ao invés de você entrar comprando aqui, né, você pode muito bem pegar, né, mais uma vez a tentativa de reversão, né, desse movimento. Tá? Então, meio da lateralidade ele cita, né, como terra de ninguém, aqui onde você não faz nada. Tá? Então, aqui nos 60 minutos, o mercado veio testar ainda a região, né, da wedge, região, né, desse amplo triângulo expandido, né, que a gente vem observando aqui crescer, né, há mais dias. A volta aqui, né, teria que ser um ciclo bem forte, né? Você tem aqui barras extremas, né? Você tem uma barra ampla aqui e o Brooks, né, ele traz, né, aqui tem um ensinamento, né, que a gente precisa lembrar. Ele fala que quando a gente tem um forte impulso, né, quando a gente tem um forte impulso como esse, né, a gente tem um forte impulso e esse impulso, por exemplo, quando ele chega, né, na sua extremidade, né, no seu extremo, a ideia do ciclo, né? Porque aqui você tem 4 barras. Então eu tenho um microcanal. O limite para um microcanal são 3 barras, certo? Quer dizer, um limite para um canal estreito. Microcanais, ele cita que microcanais, que são canais, né, que praticamente não tem espaço do outro lado, né, não tem correção, são canais bem estreitos de movimentação do preço, como esse, né? Como essa movimentação aqui, ó. É, é,
acaba sendo um canal estreito? Acaba sendo um canal estreito porque só tem movimentação de um dos lados. Então, nessas 4 barras aqui, não teve praticamente participação dos comprados, apenas dos vendidos. E isso, né, traz esse nome, né, para essa movimentação de canal estreito. E a partir do momento que a gente tem a primeira correção, você sai de canal estreito para de microcanal para canal estreito, tá? É um canal estreito, né, pessoal? É um canal bem estreito, mas ele é chamado de microcanal. Canal estreito é a partir do momento que você tem a primeira correção, a partir do momento que você tem a H1. Canal estreito pode ter até 3 barras de alta. A ideia é que na terceira barra o mercado pare, né, esse movimento, ou que ele retome, né, para uma movimentação de queda, ou que ele tenha pelo menos um doji, que seria uma pausa. Dojis não são barras de tendência, são barras de pausa, né, de movimentação do preço. Tá? Então, a ideia é que essa movimentação aqui ela não viesse subir tanto, e a premissa dessa movimentação é que ela tenha pelo menos um teste da mínima, tá? Desse extremo aqui, antes, né, de iniciar uma lateralidade. Por quê? Porque é um forte impulso de baixa. Então, sempre que a gente tem um movimento muito, muito forte, né, ele pode sofrer essa movimentação aqui, né, de vir testar o extremo de sua movimentação, tá? O que que muda, né, isso daqui? A única coisa que muda isso daqui seria, né, a gente observar isso aqui. Seria você ter um fechamento, por exemplo, em um novo microcanal. Um novo microcanal, né, nos levaria bem mais para a ideia, né, de que o mercado poderia ter continuidade até o fechamento desse gap. Gaps abertos são magnetos, né, como a gente já apontou aqui, deixou aqui naquele outro print, né, gaps abertos são magnetos. Então aqui você tem uma região de gap aberto para ver, né, como é que o mercado chega nessa região. Se ele chega, né, e vai chegar com força, um ciclo forte pode ter continuidade, ou ele vai chegar, né, num ciclo um pouco mais fraco, mais próximo de uma lateralidade, e talvez, né, enfrentar mais uma movimentação como essa. E aí, né, talvez seja conveniente até mesmo você ligar, né, uma LTB aqui, ó, desses topos, né, para observar, né, se o mercado não pode falhar, né, caso ele chegasse nesse tipo de movimentação. Mas para isso ele precisa do microcanal de alta, tá? Do contrário, né, vai ficar mais fácil ele vir fazer o teste, né, da mínima dessa movimentação. Beleza? Aqui no 15 minutos, pessoal, aqui a gente usa já aquela leitura que a gente fez, né? Lá quando ele fala sobre rompimentos, né, e quando ele vai falar sobre rompimentos e reversões, ele cita que quando você tem um fechamento, né, então tem que ser fechamento, não pode ser barra aberta, barra, né, volta, às vezes fecha aqui em cima, pronto, né, o fechamento da barra fica horrível, apesar do pavio ter vindo, né, e ter violado muitas outras barras. Mas quando você tem um fechamento, né, que é realmente uma barra fechada, que reverte, né, muitos outros fechamentos, né, um número muito grande de fechamentos, essa barra sozinha, né, ela reverte 19 fechamentos, tá? Essa barra aqui de 15 minutos. Ele fala que quando você tem uma barra, né, que reverte uma movimentação, claro que essa barra aqui aí tem mais ideias, né, que você vai ligar aqui a possibilidade da wedge, né? Você vai ligar a ideia, né, de que o mercado já tinha, né, dado alvo, tá? Você vai ligar a ideia de que você tinha uma wedge com um topo duplo, tá? Então tem mais fatores. Aí vira, né, que isso daqui tem a possibilidade de ser uma bandeira final. Lá nos 5 minutos, né, era um canal, né, de alta, canais de alta, né, boas bandeiras de baixa. Antes disso daqui teve um forte impulso de baixa, né? Então a gente ainda estava aqui, né, dentro de um impulso de baixa, tá? A gente tem aqui um forte impulso de baixa. Então, mas pensando mais nessa movimentação aqui, ó, eu tenho uma série de barras, né, gerando um movimento de alta. Eu tenho uma única barra que ela muda todo o mercado, tá? Essa única barra ela muda todo o mercado. E aí o Brooks fala que quando você tem uma barra de reversão, ele fala que você pode esperar a continuidade por mais 5 a 10 barras, tá? Por quê? Né? Aí a explicação que ele traz é que, por exemplo, quando você tem uma barra dessa, essa barra aqui, pessoal, foi uma barra, ó, de 1.500 pontos. Até o seu fechamento aqui, cerca de 1.000 pontos. Ele fala que quando o mercado faz uma barra dessas, né, mesmo que seja por notícia, claro, né, foi durante o horário do pre-roll, só que teve o fechamento da barra, ele fala que quando o mercado faz isso daqui, dificilmente você vai encontrar comprados dispostos, né, a participar de novo. Por que, né, Luciano? Comprados dispostos a participar de novo? Porque o mercado ele tenta romper, ele tenta quebrar acima dessa máxima aqui, ó, certo? O mercado tenta quebrar acima dessa máxima. Para quebrar acima, né, e ter para a gente chamar de rompimento, precisava de mais uma barra de continuidade, gap aberto. Aí beleza, a gente busca, né, projeções melhores. Mas, né, aqui ele acaba não conseguindo fazer isso. Acaba não conseguindo
romper, acaba não conseguindo, né, ter rompimento e continuidade acima do topo duplo, acima da região de nested wedge, tá? Ele não consegue. E aí, quando ele não consegue, né, isso daqui vira uma falha de rompimento. A questão é que essa falha de rompimento, ela deixa alguns compradores presos. Compradores que entraram acima dessa máxima, né, acreditando que conseguiriam, por exemplo, pegar a projeção desse pivô aqui para cima, né, não conseguiram. Então, ficou um grupo de pessoas presas. E ele fala que quando compradores presos, né, acabam sendo estopados, ele fala que eles não compram de novo logo na sequência. Eles vão esperar o desenvolvimento de mais 5, 10 barras ali, uma correção TBTL para quem sabe voltar a comprar, tá? Depois de tomar, claro, um stop. Principalmente um stop se ele for muito pesado, certo? Então você não vai comprar de imediato, por quê? Porque o mercado não está te dando razão para isso. Então, aqui nos 5 minutos, né, no 15 minutos, uma das ideias que a gente trouxe foi aquela lá daquele print, né, que a gente deixou ali de rompimento, tá? Que é quando ele reverte e fecha abaixo de muitas barras. E esse rompimento, né, pessoal, ele veio também no modo microcanal, tá? Apesar da barra positiva aqui, né, acaba sendo só uma barra verde ignorada, e aí acaba tendo ainda, ó, zero correção, ó. Não tem correção. O preço não consegue vir acima de barras. Quando o preço não consegue vir acima de barras, é quando você chama de microcanal, que aí é quando o preço está se desenvolvendo de uma maneira bem estreita. Então só tem um dos lados aqui praticamente ganhando dinheiro. Isso aqui, né, provavelmente mera realização de lucro. E aí aqui você teve, ó, uma H1, certo? O mercado voltou a descer, voltou a subir, você tem uma H2. O mercado voltou a descer, voltou a subir, né? Você tem aqui, ó, uma H3. Então o mercado, né, depois de uma H3 do 15 minutos, até um dos apontamentos do amigo que ele fez hoje, é que ele vem observando bastante, né, agora o 15 minutos, e que o 15 minutos realmente, muitas vezes a H3 ou L3, ele marca a máxima e a mínima do dia. Claro que você soma, né, conhecimentos. Aqui era a região, né, de TWED, né, dessa movimentação micro. Aqui era a região de WED lá, daquela movimentação macro de 60 minutos, né. Era a região de fundo. Outro ponto, né, a gente já tinha tido, né, algumas projeções de alvo, né, então aqui eu já tinha tido, ó, esse primeiro alvo, já tinha tido o segundo alvo desse intermediário, o primeiro desse. Depois disso aqui teve mais alguma coisa? Não. Dos 60 minutos, né, pessoal, ele até deu a projeção do primeiro alvo da lateralidade, tá? A lateralidade inteira. Então, eu tenho toda a lateralidade aqui, desde esse topo, né? Ele acaba marcando o topo da lateralidade. Se eu pegar aqui, a primeira mínima aqui que acabou sendo rompida, né? E como aqui ainda é um topo mais baixo, né, ainda posso usar como lateralidade, aqui ele acabou dando, né, o primeiro alvo, tá, da lateralidade. Né? Era esse alvo aqui que estava marcado lá no estudo, tá? Aqui tinha aquele espaço sem negociação, né, que era esse gap aqui, ó, sem espaço sem negociação. E aqui ele flipou, né, o último gap aberto, tá? Então, quando ele flipa, né, uma das possibilidades é que ele volte, pelo menos, a fazer mais uma perna aqui também. Então, fica mais uma ideia, né, de o mercado pode vir continuar essa movimentação aqui pelos 60 minutos, tá? Então, aqui no 15 minutos ele desenvolveu legal, né, depois de uma H3. Lá nos 5 minutos, né, foi interessante, também vai ser legal a gente dar uma olhada lá. Então aqui eu tenho o mercado mudando, né, a característica dessa movimentação, certo? Movimentação só dos vendidos. Pequenas correções, o H1 falha, vira só lateralidade, H2 só lateralidade, H3 ainda um pouco de lateralidade depois, né, que isso aqui veio. Então é interessante você também observar que movimentos contra a tendência normalmente são lentos. Você vai entrar e você vai ter que ficar ali por bastante tempo, tá? E aí aqui, né, você tem um microcanal até aqui, ó. E aí aqui você teve uma L1, certo? Você não teve ainda uma L2 porque ele não teve retomada de máximo. Então, para ter uma L2, ele precisa ir acima e depois perder mínimo. Então, tudo isso daqui, né, é somente ainda uma L1, tá? Então, não teve retomada de máximo. Toda essa movimentação lateral, ela está dentro de uma correção L1, beleza? E aí, pessoal, nos 5 minutos, né, só voltando aqui um pouco antes, né, para a gente falar aqui dos 60, a ideia aqui, a princípio, né, é a retomada dessa movimentação, tá? De baixa. Retomada. Por quê? Porque eu tenho um forte impulso, e aí esse forte impulso que tenta reverter para dentro da ideia do ciclo, então isso aqui é um canal estreito de baixa, isso é um canal estreito de baixa, e aí como eu tenho um forte impulso, o mercado ainda poderia vir testar ainda a mínima, né, desse forte impulso, tá? E aí, aqui nos 5 minutos, né, uma das coisas, né, que o Brooks afirma, né, que ele fala com convicção, é que quando você tem, né, um forte impulso, você tem um canal de alta, ele fala que esse canal de alta, né, a melhor probabilidade dele acaba sendo romper, né, como a bandeira de baixa. Tá? Então, o mercado
né, dentro daquilo que o Brooks fala, é sempre que você tem um canal de alta, depois de um forte impulso de baixa, né, a melhor probabilidade é que o rompimento, ou pelo menos gere lateralidade, do que ele tenha, né, o rompimento, por exemplo, de alta e ampla continuidade já de uma vez, tá? Na maioria das vezes você vai ver a quebra da LTA, né, e muito menos vezes, né, 25% das vezes você vai ver a quebra da linha de canal, tá? Que é a que nos liga ao edge ali, tá? Então, aqui nos 5 minutos, pessoal, a gente teve também uma condição similar, né, àquela, né, que a gente estava falando lá do 15. Olha esse fechamento aqui dos 5 minutos. É uma barra, 1.200 pontos. Esse fechamento ele fecha, né, abaixo dos últimos 50 e tantos fechamentos. Tá? E aí quando ele fecha desse jeito, ele entra no modo, né, sempre vendido. E ele é uma barra de reversão. Tá? Por que ele é uma barra de reversão, né, Luciano? Porque ele reverte muitos fechamentos. Então, uma das características, por exemplo, de alguns pontos do reversals, quando ele cita, ele vai falar sobre Big Bull Bar, né? Ele vai falar sobre Big Bear Bar, que aí são grandes barras, né? Que por exemplo, quando chegam nessas regiões, né, de possíveis bandeiras finais, né, que é uma das ideias que o Brooks liga, né, no livro, é que, né, possibilidades, né, de wedges, né, de nested wedge, tá? Porque aqui lá no 15 minutos, né, você ainda poderia também, né, trabalhar a ligação desses outros topos, né? Então, sempre que você tem, né, essa possibilidade de observar isso daqui como uma possibilidade, né, de bandeira final, é interessante. Outro ponto, né, pessoal, hoje durante o payroll, uma das ideias que a gente havia apresentado e falado é que, né, durante o payroll, né, se vocês voltarem e fizerem backtest no dia do payroll, né, que é as sextas-feiras ali, a primeira sexta-feira do mês, vocês vão observar que normalmente a gente não estava vendo essas barras assim, né? Isso daqui foi uma movimentação, olha, em 10 minutos ali de 1.600 pontos. Normalmente as movimentações do payroll eram 700 pontos, né, 800 pontos, isso de uma extremidade ali, né, a outra. E aí, como o mercado ainda tinha alvo para cima, né, uma das possibilidades é de alvo, né? Aqui, ó, esse alvo aqui a gente havia deixado, né, no vídeo de ontem, né? A gente havia conversado sobre o vídeo de ontem, que havia ficado faltando esse alvo aqui. Aí ele abre aqui em cima, né? Já abre dentro daquele gap lá do 60, e aí tinha ficado a projeção, né, desse segundo alvo aqui, ó, né? Se ele rompeu esse, poderia muito bem pagar o segundo alvo. Ele chega próximo de pagar o segundo alvo, não paga. Quando ele chega próximo de pagar, falha um rompimento, né? Aqui fica uma ideia, né, de que tem muitos compradores armadilhados aqui. E aí aqui realmente linka muito bem aquela ideia que ele fala, que aí os compradores presos nessa movimentação, eles não vão comprar, não pelo menos, né, nas 5, próximas 10, 20 barras, né, de movimentação, até eles criarem coragem de novo para participar disso daqui, tá? E aí virou tendência, né? Barras que saem das médias, né? Deixa alguns gatilhos aqui. Aqui você tem uma H1, aqui você tem uma H2, ó. Aqui você tem uma H3 que não desenvolve, você tem uma H4. E aí quando para de desenvolver, né, uma H5, aí você já está num pullback infinito ali, aí o mercado continua só na direção. Ele já vem fazendo. Aqui ele iniciou uma lateralidade, né, e aí é interessante a gente trabalhar a metodologia também aqui. Quando ele faz, né, uma lateralidade, eu acho que eu mandei esse print para vocês. Se eu não tiver mandado, me avisem, tá? Porque aí eu acabo mandando esse print lá desse trecho de lateralidade, porque ele é bem interessante de vocês terem sempre em mente. Sempre que o mercado te dá uma lateralidade e essa lateralidade perdura, né, por 20 barras ou mais, o Brooks fala, né, que a probabilidade de romper para cima ou para baixo, né, acaba indo para 50%. Então, se ele rompe antes, né, opa, iniciou a lateralidade, eu tenho uma barra sobreposta aqui. Beleza, ele chegou aqui na 20, né, com 15 barras. Legal. A gente sabe que o teste da 20 ali, igual a gente viu no próprio print do estudo, ele acaba sendo ali uma possibilidade, né, de setups de venda. Então, legal, tem que estar buscando para uma venda por aqui, né, um topo duplo aqui na M20, tá? Uma bandeira de baixa, um M2S, 2HM, né, pela quantidade de barras e tal. Então, aqui a gente poderia estar pensando, né, em possibilidades de venda. Quando ele forma, né, aqui, ele chega no topo, né, da lateralidade, né? Então eu marco aqui o topo da minha lateralidade, aqui acabou sendo a mínima, aqui ele gera, né, uma possibilidade de compra, aqui ele gera uma possibilidade de saída, né, porque já chega no topo anterior, dois topos anteriores, então a partir daqui poderia voltar. A questão é que aqui, ó, tem uma mudança, né, bem característica no ciclo, né? Até participei dessa venda aqui,
um pouco mais arriscada, né? Uma venda, né, de retorno aqui, região de 50%, tá? Disso daqui, se tivesse um pouco mais de sorte, né? Poderia ter vindo um pouco mais abaixo. Então, aqui, um pouco mais arriscada. Por que que é mais arriscada, né? Olha como as características do mercado é diferente, né? Aqui eu tenho, ó, o microcanal. De novo, o microcanal tem uma boa barra, boa barra, boa barra, boa barra. Série de barras de tendência. Então, aqui eu tenho uma H1. Então, aqui eu tenho uma H1. Essa H1, né, ainda pagou, né, muito bem. Tá? Para quem trabalha nesse tipo de lateralidade, chegou a pagar 200 pontos. Tá? Para o tamanho da lateralidade, pagou muito bem, né, pessoal? A lateralidade tem 270 pontos. Tá? E aí, né, o mercado aqui, né, muda uma característica. Né? Se a gente olhar para as barras, a gente consegue observar algumas mudanças de característica. E aqui tá, né, uma das mudanças. Né? Essa daqui a gente até conversou, né, no grupo ainda à tarde, porque eu acabei mandando esse print. Aqui, né, microcanal. Só que quando ele faz essa nova máxima aqui, era a H1 lá nos 60 minutos. E a H1 é a que mais falha. E às vezes ela falha na própria barra. Ou ela falha na barra seguinte. Então, por isso, né, ainda pensava ali de valer o risco, né, desse ingresso alto aqui. Vender alto na lateralidade, né? Nem que seja para o meio da lateralidade ou, né, para quem sabe, um pouco mais de sorte, pegar alguns alvos ali. Mas, microcanal, né? Normalmente, o que falha, né, pós-microcanal? Falha L1 e o mercado retoma a movimentação. E aí aqui eu tenho uma L1, e aqui ele faz uma pequena L2, que também é retomada. Tá? E aí ele volta, né, a exercitar o mesmo ciclo forte que ele havia feito. Então ele tem um microcanal, de repente, ó, uma, duas, três, quatro barras de tendência, rompendo, fechando máximas. O outro microcanal. Primeira perda de mínima, L1 de novo. Tá? Então o microcanal ele reinicia o ciclo. Então, toda vez que você tiver um novo microcanal, você reinicia o ciclo, você reinicia a contagem. Tá? Você pode ligar as máximas, né, para ver as inflexões. Mas toda vez que você tem um microcanal, né, fazendo isso daqui, que foi o que ele veio fazendo, ó, microcanal, microcanal, microcanal mais uma vez, né? Ó, tá? Esse aqui tem um doji no meio, né? Mas a última barra é uma boa barra de tendência. E aí, aqui eu tenho uma L1 de novo. Então, por mais uma vez, eu volto a ter uma L1. Essa L1 de novo foi comprada, tá? Então, essa primeira L1 acabou sendo, né, comprada levemente, né? Porque gerou a lateralidade. A L2, né, acabou sendo comprada. A L1 comprada. A L1 comprada, né? E aí, aqui eu tenho uma L2 também muito bem comprada, né? Tá? L3 sem diferença, L4 sem diferença, L5. Né? A movimentação ficou uma boa movimentação de alvo. Né? Ele veio até o terceiro alvo, né, dessa pequena lateralidade e veio também, né, até o terceiro alvo deste último pivôzinho aqui. Ó. Tá? Aqui, ó. Dupla região, né, de terceiro alvo, tanto desse pivô quanto, né, se eu pegar aqui a movimentação da lateralidade, eu chegaria também nessa região aqui de terceiros alvos. Terceiros alvos, né, a gente já falou muitas vezes lateraliza ou reverte, então é um ponto interessante de realização de lucro ali, tá? E aí ele não conseguiu fazer, né, o microcanal lá no 60, que seria a barra de reversão, seria a reversão, né, de um movimento. Então a gente, dentro dos 60 minutos, né, se ele forma um movimento climático contrário, aqui a gente teria um bom microcanal que falhou, né, a princípio em tentar romper o fundo, e se ele volta em microcanal, né, seria uma pressão maior ou igual, né, exercendo contra essa movimentação. Ele poderia até mesmo romper o topo, né, e ter continuidade. Mas, né, não foi o que tivemos. Temos 3 barras só, então o nosso ciclo aqui nos 60 minutos é um canal estreito de baixa, beleza? Então aqui dentro dos 5 minutos, talvez, né, seja mais interessante estar pensando em procurar por razões, né, para vender, beleza, pessoal? Então, para a semana que vem, né, dentro desse range máxima e mínima, né, você considera uma região de lateralidade. A gente tem a premissa lá nos 60 minutos de que ele pode vir voltar a testar, né, o extremo dessa movimentação, então tem cerca de 500 pontos. E aí, né, também tem a questão lá do diário, né, de ver como que vai fechar essa movimentação. Se ele fecha rompendo, né, talvez seja um pouco mais fácil dele vir, né, testar a nova mínima, já que ele veio falhando máximas aqui, e renovar a mínima, testar a região da wedge. E aí aqui fica mais um ponto de atenção, beleza? Pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Bom final de semana, tá? Um bom estudo a vocês aí. Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha aí. Um abraço para vocês aí, bom final de semana e até mais. Valeu!